11. Zelar para que os recursos gerados ou recebidos na UA, como resultado da exploração econômica de bens móveis ou imóveis, por indenização e por motivos indicados em outras instruções, sejam de imediato recolhidos à conta bancária da UA, obedecidas as instruções sobre o assunto. 12. Orientar e supervisionar o recebimento e o exame de material destinado ao UA. 13. Solicitar ao agente diretor, sempre que o julgar necessário, a presença de técnicos ou peritos para exame qualitativo de material especializado a ser recebido pela UA. 14. Assistir, sempre que puder, ao fornecimento de material e à prestação de serviços às frações da unidade, diligenciado para a execução oportuna e de acordo com as tabelas em vigor. Assistir, sempre que puder, ao fornecimento de material e à prestação de serviços a frações da unidade, diligenciado para a execução oportuna e de acordo com as tabelas em vigor. 15. Providenciar para que as informações que se refiram ao orçamento anual e patrimônio sejam processadas e encaminhadas oportunamente aos escalões administrativos. 16. Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua competência. 17. Prestar por escrito, nas datas determinadas pelo agente diretor, informações sobre a situação dos registros contábeis dos bens patrimoniais e sobre o estado de conservação do material da UA. 18. Estar sempre em condições de prestar informações ao agente diretor sobre a situação financeira da UA. 18. Estar sempre em condições de prestar informações ao agente diretor sobre a situação financeira da unidade administrativa. 19. Participar, quando determinado, das reuniões de prestação de contas e ficar em condições de apresentar as variações patrimoniais ocorridas. 19. Participar, quando determinado, das reuniões de prestação de contas e ficar em condições de apresentar as variações patrimoniais ocorridas. 20. Ter sob sua coordenação a redação dos atos e fatos administrativos, que devem ser publicados em boletim da OM. 20. Ter sob sua coordenação a redação dos atos e fatos administrativos, que devem ser publicados em boletim da OM. B. Do encarregado do setor de pessoal. Artigo 32. O encarregado do setor de pessoal é o principal assessor do comando na administração e direção do pessoal civil e militar da UA. Supervisiona a política de administração e assegura. O encarregado do setor de pessoal é o principal assessor do comando na administração e direção do pessoal civil e militar da UA. Supervisiona a política de administração e assegura a execução dos procedimentos concernentes ao pessoal e responsável pelos encargos relativos à coordenação e ao controle das atividades relacionadas com o pessoal, inclusive de remuneração de civis e militares. C. Do encarregado do setor de contabilidade. Artigo 33. O encarregado do setor de contabilidade é o agente responsável pela orientação e execução dos registros contábeis analíticos dos atos e fatos da gestão orçamentária e financeira, de acordo com a legislação em vigor. Do encarregado do setor de finanças. Artigo 34. O encarregado do setor de finanças, como agente especializado, é o responsável pela execução das atividades contábeis e financeiras da UA, de acordo com os preceitos deste regulamento e na forma das instruções específicas em vigor. Compete-lhe dirigir os trabalhos de contabilidade e escrituração dos recursos, executando-os e fazendo seus auxiliares executá-los de acordo com a legislação vigente e os modelos previstos nas instruções específicas. 2. Efetuar aos comandantes de subunidade, quando for o caso, o pagamento dos vencimentos das praças que recebem na subunidade. 3. Efetuar todos os pagamentos regulares determinados pelo ordenador de despesas
utilizando a rede bancária de acordo com os regulamentos e instruções específicas. 4. Efetuar, conforme determinado pelo ordenador de despesas, adiantamentos necessários à realização de despesas. 5. Arrecadar as rendas da UA e as receitas da União, de acordo com a legislação vigente. 6. Participar o fiscal administrativo, conforme lhe for solicitado, a situação financeira da unidade administrativa. 7. Apresentar ao fiscal administrativo, com a periodicidade determinada pelo sistema de controle interno, a relação do material permanente e de consumo pago pela UA no período considerado. 8. Manter em ordem e em dia a escrituração do setor de finanças, providenciando para sanar em tempo as alterações porventura encontradas. 9. Organizar as prestações de contas da UA de acordo com a legislação específica em vigor. 10. Cumprir as instruções específicas sobre o encerramento do exercício financeiro. 11. Providenciar o recolhimento ao Fundo do Exército das importâncias que lhe são devidas. 12. Cumprir as normas vigentes relativas às importâncias de terceiros e às não pertencentes ao UA. 13. Estar em condições de apresentar a qualquer momento a exata situação financeira da UA. 14. Prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de sua inteira competência. Parágrafo único. Nas unidades administrativas em que houver setor de contabilidade, as atribuições do encarregado do setor de finanças sofrerão as restrições impostas pelos regulamentos e instruções das referidas unidades. E. Do encarregado do setor de material. Artigo 35. O encarregado do setor de material é o responsável pela execução das atividades de aquisição, alienação de material e de contratação de obras e serviços da UA, bem como pela administração do material, a seu cargo, segundo a legislação em vigor. Compete-lhe: 1. A gestão e contabilidade do material a seu cargo, mantendo em ordem e em dia a respectiva escrituração de acordo com a legislação e modelos em vigor. 2. Efetuar as compras ou mandar realizar os consertos ou reparações no material, determinadas pelo OD, certificando-se sempre, por visitas assíduas às oficinas, se tudo é feito convenientemente e de acordo com as prescrições previamente estabelecidas. 3. Fazer pedidos de aquisição de material ou de prestação de serviços, submetendo-os ao fiscal administrativo. 4. Participar ao fiscal administrativo, com a periodicidade determinada pelo sistema de controle interno, o movimento de entrada e saída de material dos depósitos sob sua responsabilidade. 5. Confeccionar a documentação que autoriza a despesa e apresentá-la ao setor de finanças para as devidas contabilizações, se for o caso. 6. Examinar os documentos relativos às despesas realizadas pela UA, processá-los para fins de pagamento e entregá-los ao setor de finanças. 7. Receber do setor de finanças os adiantamentos para a realização de despesas de caráter urgente ou de pronto pagamento, relacionando-as para posterior prestação de contas, conforme legislação específica. 8. Distribuir às frações e dependências da UA o material mandado fornecer mediante ordem em boletim ou pedido regulamentar, após o mesmo ter sido submetido ao fiscal administrativo. 9. Marcar com etiquetas em que figure o valor unitário os móveis a serem distribuídos pelo setor de material às frações da UA. 10. Receber, passando recibo nos documentos que lhe forem apresentados, o material destinado à unidade, cuja entrega lhe seja feita diretamente pelos órgãos provedores, assumindo individualmente toda a responsabilidade, quer sob o ponto de vista quantitativo, quer sob o aspecto qualitativo, ressalvado neste último caso o previsto no parágrafo 2º do artigo 66. O parágrafo 2º do artigo 66, então o artigo 66 está previsto no capítulo 4 do recebimento e exame, tá?
Artigo 66. O material que der entrada na UA será recebido e examinado. Parágrafo 2º. Será nomeada comissão nos casos previstos pelos regulamentos e instruções especiais ou, na sua falta, a critério do agente diretor, considerando o alto custo do material ou sua complexidade técnica. 11. Possuir uma relação de todo o material distribuído sem responsável direto e permanente, com designação dos lugares em que esse material se encontre, como, por exemplo, o corpo da guarda. 12. Dirigir o acondicionamento do material que deva ser remetido a qualquer fração da unidade ou a outro destino, remetendo uma guia dentro do próprio volume e outra com ofício de remessa. 13. Ter a seu cargo e sob sua direção as oficinas orgânicas da UA, salvo quando se tratar de estabelecimentos ou unidades especiais que possuam encarregados próprios. Nas unidades administrativas de movimento vultuoso, o agente diretor poderá designar outro oficial para dirigir as oficinas, passando esse a ter atribuições de encarregado. Neste caso, deverá cumprir o previsto no inciso 14 deste artigo. 14. Organizar mensalmente a documentação referente aos serviços executados nas oficinas da UA, especificando a matéria-prima consumida em cada tarefa, tudo de acordo com as NGA da unidade. Artigo 36. Aos gestores de quaisquer depósitos vinculados à administração do Exército, cabem as atribuições do encarregado do setor de material, no que lhes for aplicável, do encarregado do setor de aprovisionamento. Artigo 37. O encarregado do setor de aprovisionamento é o responsável pela execução das atividades de aquisição, alienação de material e de contratação de serviços do setor, bem como pela administração de todo o material sob sua responsabilidade. Compete-lhe: 1. Dirigir os trabalhos do rancho da unidade, de acordo com os preceitos regulamentares, executando ou fazendo executar a escrituração respectiva. 2. Receber, guardar, conservar nas melhores condições e distribuir os víveres e a forragem de conformidade com as tabelas em vigor. 3. Receber todo o material do rancho e zelar pela sua guarda e conservação. 4. Fiscalizar os serviços de rancho e zelar pela disciplina e higiene do pessoal das cozinhas, copas e refeitórios. 5. Manter em ordem e em dia a escrituração que lhe afeta. 6. Submeter ao fiscal administrativo para verificação ou conferência e consequente aposição do visto ou conferido conforme o caso os documentos organizados no setor de aprovisionamento. 7. Proceder na forma de instruções específicas ao controle dos víveres e da forragem existentes nos depósitos. 8. Elaborar os documentos de responsabilidade do setor de aprovisionamento previstos em legislação específica. 9. Examinar, fazendo pesar, medir ou contar os víveres e a forragem fornecidos pelo órgão de subsistência e, quando for o caso, os adquiridos pela unidade administrativa. 10. Cumprir e fazer cumprir, quando for o caso, as instruções específicas no tocante às aquisições e ao pagamento dos víveres e forragem adquiridos pela unidade administrativa. 11. Prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de sua inteira competência. 12. Assistir às refeições durante o expediente, salvo motivo de força maior.